Olá, galerinha, vidinhas da Promare, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estamos continuando com a nossa leitura, tá bom? O Menino Marrom. Vamos lá? Vamos ler? Eu estava lá fazendo os meus sonhos, os meus bolinhos de fritar, e queria que eles ficassem prontos para o café da manhã. Tantas fiz que a massa dos bolinhos não ficou pronta a tempo. Aí já era a hora do almoço, e me lembrando de ouvir a voz do papai chegando do escritório e dizendo: "O meu filho está fazendo bolinhos para o almoço?" Eu disse que estava sim, e tomei uma decisão. Bolinhos para o café da manhã são doces, bolinho para o almoço devem ser salgados. Na minha cabeça, o que eu tinha que fazer era simples: tirar o doce da massa e fazê-la ficar salgada. Simples, simplíssimo. Como eu havia botado um copo de açúcar para adoçar os bolinhos, bastava agora botar um copo de sal em cima, que tudo ficaria empatado. Não pensei duas vezes. Virei um copo de sal na massa e ainda botei mais uma pitadinha de sal extra para aí sim temperar o bolinho para o almoço. Juro que não me lembro do que aconteceu depois. Só sei que foi nessa manhã que elaborei a minha teoria dos contrários. Uma coisa só é contrário da outra quando toma o seu lugar. Logo, salgado não é contrário de doce. Não lhes parece uma boa teoria? Vamos à prova. Tome-se um arame e ponha-o no fogo. Ele fica quente. Tire o arame do fogo e bote na água gelada. Ele fica frio. O frio toma o lugar do quente. Logo, o frio é o contrário de quente. CQD. Vê aí se a sua professora ainda sabe o que quer dizer CQD. Depois você me conta. Bem, não creio que essa história tenha ajudado tanto o que eu esperava. Vocês veem aí, tenho o maior medo de explicações científicas, sabe? Mesmo porque não sou nada bom nisso. O que estou tentando é ajudar os dois meninos na sua dúvida, pois me parece que eles estavam querendo era saber se o branco é contrário do preto. É? Será? Eles ficaram por muito tempo sofrendo essa dúvida. Mas o menino tem essas coisas de bom, né? Logo esquecem aquela história e já entram de novo em outras invenções. Menino nunca sabe a hora exata em que essas coisas acontecem. Os dois descobriram junto. A moça na janela da casa do lado era a filha mais nova da vizinha. Meu Deus, a coisa mais bonita que jamais houvesse nesse mundo, desde que Deus criou o mar. Mas ela era uma menina outro dia mesmo. E aí, numa tarde na janela, surgiu como uma princesa. De repente, se uma fada tivesse tocado seu corpo como uma varinha de condão, a menina virou uma princesa e apareceu na janela. Numa tarde assim, daquelas bem quentinhas, a tarde desses dias era aquela febre, aquela aflição na escola, a vontade imensa de voltar para casa, de ver a tarde chegar e ir olhar a princesa na janela do seu castelo, a pequena casa verde ao lado. Lá vinha ela, das sombras do quarto, e chegava à janela toda cheia de luz. Entrava e saía, e seus braços tão brancos dançavam no espaço, ajeitando os cabelos, jogando a cabeça de leve para trás. E seus olhos brilhavam, olhando para longe, seu rosto girava de leve sobre os ombros redondos. Que ombros, meu Deus! Que curva tão linda! A corrente de ouro e a medalha, onde está? Não estou bem certo se aquela era a hora exata da chegada dos dois à janela para olhar a moça, ou se era exata a hora da chegada da moça para que os dois olhassem para ela. De repente, depende de quem conta a história. Como é, meu Deus, que nós vamos afastar essa paixão que vai fazer a gente brigar no beco, longe dos pais e dos tios, uma briga de decidir. Tira essa moça da nossa cabeça. Show, mosquito, show, moça da casa verde, show, mosquito, show, mosquito. Vou ardendo, vou morrendo, show, mosquito, show, ai. Há certas manhãs em que as
a cama deixa de ser boa companhia. E quando a gente dá pela coisa, já está de pé, no meio da rua, no meio do quintal, ou na área longe do quarto. Nem acabou de amanhecer ainda e ficamos sem saber o que fazer com aquele pedaço de dia que ganhamos de repente. Pois uma manhã dessas, o menino marrom enjoou cedo da cama. Acho que estou contando essa história, indo e vindo no tempo, sem botar as coisas em ordem. Vou ver que estou. Essa manhã de que falo agora, por exemplo, é uma manhã muito mais antiga, muito anterior aos sonhos que a menina da Casa Verde. Eles eram bem pequenininhos ainda, pois o menino marrom, daquele tamanhinho, se viu sozinho no meio da rua. Antes que o dia acabasse de amanhecer, antes que a primeira loja da rua abrisse para a luz do dia, suas barulhentas portas de aço, tudo vazio, só ele sozinho no meio da rua, como um menino perdido. De repente, ele viu a velhinha atravessando a rua a caminho da missa das 6. Agora, meu Deus, me digam, onde foi aquele tipo de gente? Tinha ouvido falar em boa ação? Pois não é que ele tomou a decisão, como se fosse um experimentado escoteiro, correu e pegou a mão da velhinha para guiá-la para atravessar a rua. Não careço de ajuda. Me larga, menino, por amor de Deus. Deu um tapa na mão do menino marrom e atravessou a rua sozinha. O menino ficou estático no meio-fio, com a mãozinha no ar, parado, como uma estátua, desapontado, olhando para a velhinha com a maior das incompreensões. Na manhã seguinte, a cama ficou incômoda de novo. Antes das 6 horas, ele estava ali, no mesmo lugar, sentadinho na calçada, só que dessa vez em companhia do menino cor-de-rosa, que foi acordado por ele sem qualquer explicação. Só vem! E lá apareceu a velhinha de novo, indo para a missa. Os dois não diziam nada, só ficaram olhando a velhinha atravessar a rua, que levava à praça e depois à igreja. A velhinha subiu no meio-fio, no meio da vegetação da pracinha, e os dois voltaram para casa no dia seguinte. Olharam os dois lá de novo, sentados na calçada, esperando a velhinha passar. No final de algumas manhãs, já que o menino marrom não dizia nada, o menino cor-de-rosa resolveu perguntar: por que você vem todo dia ver a velhinha atravessar a rua? E o menino marrom respondeu: eu quero ver ela ser atropelada. Como pode durar esse jogo de Deus e de diabo em peito de menino? Menino tem muitos defeitos. Por exemplo, menino cresce. E os dois amigos não tiveram como se libertar desse dever. De repente, começaram a crescer mais depressa. A voz começou a engrossar aqui, a engrossar ali, até que chegou a hora do menino cor-de-rosa ter que ir embora. Primeiro foi comprar umas cuecas, alguns pares de meia, pegar os botões da camisa, descer a bainha de uma outra calça e juntar alguns amigos para o Botafogo. Os amigos todos apareceram para a festa de despedida do menino cor-de-rosa. A trua já não era tão menino nem tão cor-de-rosa. Foi uma farra, muitos abraços, muitas palminhas nas costas. Teve um que vomitou com sua primeira cerveja e muitas pitadas de bom e de mau gosto. Muitas piadas de bom e de mau gosto. Muito bem, agora o menino ainda não queria. Vai ter que ser ele mesmo, e não mais um objeto de família. Agasalhado na voz musical da mãe, protegendo na força de bronze que o menino enxergava no pai, que vence o medo que afasta os raios. Os olhos se desprendem da paisagem, a própria casa ignora que ele vai partir. Que ele vai partir, nenhuma xícara, nenhuma porta lhe deseja boa viagem. Lá vai ele para o mundo, deixar o seu quarto infinito.
O pai chama-o num canto e desfila os conselhos. O menino ouve com a maior atenção, como se aquela história já tivesse acontecido com ele alguma vez em algum lugar. Quando mamãe veio com a bolsa de mão rodada, arrumadinha, com os olhos cheios de lágrimas, dizer: juízo, meu filho, vai com Deus. E o menino cor-de-rosa só faltou repetir cada palavra da mãe, de tanto que ele sabia que ia ser assim. Ele sabia também que ia ficar com os olhos cheios d'água, não ia conseguir dizer nada, e aconteceu. Tudo direitinho. Ele não conseguiu dizer nada e ficou com os olhos cheios d'água. Mamãe veio até a porta, papai veio até a rua e ele seguiu para a estação, em companhia do menino marrom que lhe carregava a mala. Os dois foram andando devagarinho para a estação. Naquele instante, eles estavam certos, sem que nenhum dos dois falasse isso um para o outro, de que não iriam nunca se esquecer daquele momento, se perguntando sem fazer pergunta: quem é o dono da história? Aquele que parte ou aquele que fica? De repente, o menino marrom deu uma gargalhada dessas que não acabam mais, dessas de perder o fôlego. O menino cor-de-rosa espantou-se, sem entender nada. Esperou que a gargalhada terminasse e aí perguntou: tá rindo de quê? O menino marrom olhou para ele, todo solene, e disse: espero que você tenha todos os ingredientes para vencer na vida. Você se lembra? Falou o menino cor-de-rosa, pegando carona na risada que não acabava. A sobrinha da babá, que falava difícil, havia se casado com o carteiro e já estava esperando o terceiro filho. A gargalhada acabou e eles voltaram a caminhar em silêncio. Agora que o mistério estava desfeito. Às vezes, os silêncios ficam muito compridos. Você não sabe como diminuir seu tamanho, a não ser com a pergunta boba: e o nosso pacto de sangue? Como é que fica? Os amigos para sempre. Temos que selar nosso pacto de sangue. O sangue. Eles eram tão pequenininhos naquela época que nem se lembravam onde tinham visto esse negócio de pacto de sangue. Vai ver, um deles tinha ficado sem dormir até mais tarde, pegado um filme de espadachim na televisão no final da noite, sei lá. Às vezes, o que a gente aprende vem no vento, sem qualquer explicação. O pacto, temos que fazer um pacto de sangue. Um deles foi até a cozinha buscar uma faca de ponta para furar os pulsos e misturar o sangue dos amigos eternos. Ficaram os dois, os bracinhos espichados, as mãozinhas fechadas para cima, os pulsos à mostra, latejando, a faquinha na mão, um deles esperando o pacto. Os dois ali parados, sem um sorriso sequer, só o ruído das suas respirações ofegantes, olhando firme um no olho do outro sem piscar. Pacto é pacto. E a faquinha parada no ar, até que um deles resolveu a questão: não tem um alfinete? O outro nem respondeu, foi correndo ao estojo de costura da mãe, estojo de costura, de tesoura, de vista, linhas, carretéis, fitas, cor, o quarto reinado natural. Não apenas alfinetes de bolinha coloridas nas pontas. Pega este, a bolinha vermelha. A gente fura o dedo. Qual dedo? O furabol. O que a gente assina o nome com sangue. Isso, tá. Devo virar um caneta tinteiro. Agora, pausa para uma gargalhada dupla e se ouviram na rua inteira riso bobo, exclusivo. Quem foi que inventou essa do dedinho saltando sangue pela ponta virar caneta tinteiro? Fui eu ou foi você? Muito bem, os dois dedinhos fura-bolo ali, esticadinhos, e cadê a coragem para furar a ponta de cada um? Nova pausa. Um deles resolve sair da pose, sair e vai tranquilamente até a gaveta onde guardava as coisas da escola. Que você está procurando? Tinta vermelha? O outro correu para ajudar. Pacto de sangue de menino pode ser com tinta vermelha, claro! Depois de assinado e sacramentado, quem vai desconfiar de que não é sangue verdadeiro? Não tinha tinta vermelha.
Foi o menino marrom que achou o vidro de tinta azul, abriu, enfiou o dedo no vidro e mandou o outro fazer o mesmo. Ficaram os dois com as pontas dos dedos fura-bolo, cheio de tinta azul. Esfregaram o dedo um no outro, pegaram uma folha de papel e juntos assinaram seus nomes. Aliás, assinaram não, escreveram com dificuldade com que escreviam seus nomes naquela época e tiveram que enfiar o dedo várias vezes no tinteiro, que a tinta secava rápido e a maior lambança. Ao final, orgulhosos dos dois, esconderam os documentos em lugares secretíssimos, certo de que tinham feito um pacto indestrutível. Pacto de rei é pacto de rei. Aí eles pararam mais uma vez no caminho da estação para reforçar suas lembranças. Será que a gente sabia mesmo? Tenho certeza absoluta. Estávamos fazendo um pacto de sangue azul. Amigos eternos. Mirouge. Fiéis para sempre, Alteza. E onde foi que a gente escondeu o documento? Não tenho a menor ideia. Aí já tinham chegado à estação. Não era uma estação. Sua bufante locomotiva, seus estróridos, seus rangidos, angustiante ou festiva mensagem de seu apito. Era uma estação rodoviária de luzes frias e ônibus enormes. Não era nada romântico. Todo colorido, ar refrigerado, rodomoça, carteira de identidade, autorização dos pais para viajar desacompanhado. Quando o chofer entrou para assumir o seu lugar e a porta automática do ônibus fez aquele barulhinho de ar comprimido, informando que estava na hora de ser fechada, o menino cor-de-rosa descobriu que só faltava ele para entrar no ônibus. Aí foi aquele abraço muito forte, muito apertado mesmo, e ele disse, sem nunca ter programado: "Não me esqueça, amigo, eu vou voltar." Falou assim, sem sentir aquela frase que lhe saiu como uma música que ela contém, e estava certo também de que não tinha programado aqueles olhos úmidos. Da janela do ônibus, saindo, ele pôde ver o menino marrom. Estava com as ventas do nariz mexendo, mais do que asas de borboleta. Quando o ônibus ia sumir no fim da pista, ele olhou para trás e viu todas as luzes da rodoviária brilhando nos olhos de jabuticaba do menino marrom. Gente, vou continuar no próximo vídeo, porque essa história ainda não acabou, tá bom? Conto com vocês no próximo vídeo. Mil beijocas a Promari e vamos pro próximo. Até a próxima, galerinha!